Namastê! Gratidão pela sua presença em mais esse vídeo aqui do canal. Eu sou a Bruna, trabalho com cura quântica, com reprogramação mental e hoje eu tô vindo trazer um vídeo para vocês que foi pedido por algumas pessoas muito queridas. Mais de uma pessoa me pediu esse vídeo por coincidência e então eu tô trazendo esse tema aqui hoje para fazer um clique para vocês. E o tema é como superar a dor do fim. Complexo, né? Superar a dor do fim. Claro que nunca é algo fácil, claro que nunca é algo simples e é um tema complexo da gente falar, porque não existe uma receitinha de bolo, né? Como para nada na vida, a não ser pro próprio bolo, existe uma receitinha de bolo. Então não é que você vai fazer A mais B e simplesmente a dor vai cessar. Isso não acontece. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para facilitar esse processo, de maneira com que você integre esse aprendizado, de maneira com que você não ignore a sua dor e não passe por cima de um sentimento, aí não joga sujeira para baixo do tapete, o que pode futuramente te atrapalhar para futuras experiências, tá bom? Bom, gente, quando eu tô falando aqui de superar a dor do fim, tem que ficar claro que eu tô falando da dor da separação, a dor de você terminar, de você romper com alguém. As dicas servem para qualquer tipo de dor, a dor de um fim de um emprego, de um fim de uma amizade, da separação de um parente, até mesmo a dor da morte, né, de perder alguém querido, que na verdade a gente não perde, mas esse afastamento físico que a gente acredita ter dos parentes que se vão também pode se aplicar. Mas o tema em específico aqui é voltado mesmo para o fim de relacionamentos, tá? De relacionamentos amorosos, um divórcio, um término de namoro, um término de uma paquera, porque o que tem que ficar claro pra gente é que a dor, ela tem a mesma intensidade, independente se você ficou com aquela pessoa por um mês ou por anos. A dor pode ter a mesma intensidade, não significa que vai ter. Não significa que vai doer menos, porque era alguém que você conheceu faz menos tempo. Não. A intensidade da dor não varia de acordo com o tempo que você está com a pessoa. Ela é uma dor, ela dói de qualquer maneira. E vai doer muito, independente do grau de envolvimento que você tinha com essa pessoa. O que difere são as memórias. Quanto mais memórias você tem com aquela pessoa, um pouquinho mais difícil é de você desapegar, né? Porque você vai sempre estar lembrando daquela pessoa, você vai ter mais motivos para lembrar daquela pessoa. Você foi a mais lugares com ela, você fez mais coisas com ela, você conversou mais coisas com ela. Então, o que muda mesmo assim é em relação a isso, é em relação à quantidade de vezes que aquilo vai ficar te doendo, mas a intensidade é a mesma. Então é importante que a gente respeite a dor, independente do que a nossa razão esteja dizendo, né? Porque às vezes a gente pode estar envolvido com uma pessoa que a gente conhece há um mês, e aí a gente se decepcionou e aquela dor tá ali. E aí a gente fica, ah, não faz sentido, eu conheço essa pessoa mesmo, não tá doendo nada não, é frescura minha. E não é assim. A dor existe, independente da intensidade, independente da quantidade de tempo ou de vezes que você está com aquela pessoa ou que você viu aquela pessoa, tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente para poder respeitar o processo, né? Outra coisa que a gente tem que entender é que a dor, ela tá atrelada ao nosso ego. Porque quando a gente respira fundo e sente o nosso corpo e busca a nossa presença pro aqui e agora, a gente percebe que tá tudo bem. Tá sempre tudo bem, não é? Se você aí que tá me assistindo tá passando por esse momento de dor, de separação, faz comigo um minutinho de silêncio, respira fundo. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Respira fundo algumas vezes. Sente as batidas do seu coração. Sente o peso que o seu corpo faz sobre a cadeira que você está sentado, sobre a cama que você está deitado, o banco, enfim, sobre o chão. Sente o peso que o seu corpo faz. Sente o ar, se está frio, se está quente, se está ventando, se não está.
Respira fundo, sente a sua respiração descendo, entrando pelas narinas, saindo pela boca. Sente a sua presença, como se você estivesse se expandindo por todo o ambiente que você está. Sente isso, sempre respirando fundo. Agora abre os seus olhos. Nesse momento você percebe que está tudo bem? Eu fiz aqui algo muito curtinho para distanciar vocês dos pensamentos. E é claro que quando a gente tem que distanciar a mente, silenciar a mente, a gente tem que fazer algo mais longo, no geral, principalmente para quem não tem essa prática de meditar. Mas quando a gente se distancia da nossa mente, a gente se distancia do nosso ego, a gente percebe que tá tudo bem. Entende? Mas quando a gente começa a pensar, eu rompi, eu não vou mais ver essa pessoa, eu vou ficar longe dela, eu tô distante, eu nunca mais vou viver isso com ela, era a pessoa da minha vida, e agora, como é que vai ser? Ninguém nunca mais vai me querer, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Tudo isso é o nosso ego conversando com a gente. Quando a gente tem esse diálogo com o ego, é que a gente começa a entrar em desespero, e aí que começa a doer. Então, gente, o que você pode fazer para amenizar esse sofrimento? Porque a dor, ela existe, tá? Ela tá ali. Mas para amenizar o seu sofrimento, uma das dicas é você trazer a sua presença pro agora. É você buscar esvaziar a sua mente. Busque uma meditação, busque o Ho'oponopono, é uma dica excelente. Eu vou falar mais dele daqui a pouco, numa próxima dica, porque ele merece uma dica só dele. Então busque uma meditação, busque meditar, busque fazer atividade física ou atividades domésticas ou o que quer que você esteja fazendo no seu dia a dia, faça com presença. Lembra de trazer a sua presença para aquele momento, de você prestar atenção no que você está fazendo, de você ficar atento ao que você está fazendo, de você prestar atenção na sua respiração, de você observar o ambiente para você sair da sua mente. Para sua mente não ficar te causando sofrimento, para o seu ego não ficar te causando sofrimento. Então traz a sua presença para tudo que você estiver fazendo. É uma tarefa fácil? Não, não é, mas é perfeitamente possível, tá? Porque a nossa mente não pode nos dominar, a gente tem que ter domínio sobre isso. Nossa alma tem domínio sobre isso, né? Então, traga a presença. Você está lá no seu dia a dia e de repente começou a sentir aquele aperto no peito, aquela tristeza. Com certeza você não está pensando em coisas boas. Então, o que você vai fazer? Traga o seu foco porque você está fazendo. Eu estou limpando a casa? Então, deixa eu limpar melhor essa mesa, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, deixa eu sentir a superfície dessa mesa, deixa eu sentir essa vassoura que eu estou segurando. Parece piada, gente, parece engraçado, mas é verdade. Você traz a presença, você sente o seu corpo, presta atenção na sua respiração, coloca no seu relógio aí para despertar, sei lá, 4 vezes por dia que seja, a cada 4 horas que seja, né? Porque tem um tempo que a gente dorme. Coloca aí a cada 4 horas durante o seu dia, porque vai supondo que a gente dorme 8 horas de sono, para que você fique 10 minutinhos respirando fundo e sentindo a sua presença. Você respira, você sente essa respiração, você sente a cadeira que você está sentado, ou o local que você está deitado, enfim, a maneira onde quer que você esteja relaxado. Sente o corpo pesar, relaxa os seus músculos. Respira fundo, sente a temperatura do ambiente. Sente como se seu corpo estivesse expandindo para o ambiente, vai expandindo e expandindo. Então você fica nessa presença de não agarrar os seus pensamentos, tá? Não é que você não vai pensar em nada. Meditar não é não pensar em nada. Meditar é não dar atenção aos pensamentos. É você deixar eles passarem, você só vai assistir. Aí passa lá a conta que você tem que pagar, passa lá o rompimento que você teve. Aí passa lá que você tem que lixar a unha, passa lá o rompimento que você teve. Vai passar, é normal. Você só não pode agarrar aquele pensamento e dar atenção. Deixa aquilo fluir, como se você estivesse assistindo TV, como se aquilo não fizesse parte de você, porque não faz, porque você não é o seu pensamento. Pensamento é só uma frequência, tá? Você é muito mais do que isso. Então é por isso que você consegue sim controlar o tipo de pensamento que você tem, tá bom? Seria legal também
você procurar o meu vídeo Higiene Mental. É um dos primeiros cliques que eu postei. Vou ver se eu coloco o link dele aqui embaixo, para você também já fazer uma higiene mental nesse meio tempo, né? Se você está passando por uma dor de luto, você não vai ficar assistindo filme que tem traição, filme que tem tristeza, filme de rompimento, novela que tem mocinho bandido, que eles se separam e sofrem, a mocinha chora. Não vai ler triste filme de romance, coisa triste. Não, você não pode fazer isso, porque isso vai ser um gatilho para você lembrar da sua situação e ficar presa ali naquela energia, naquela egrégora. Então, não dê atenção para isso e não dê atenção para esse tipo de pensamento. Eles virão, mesmo durante o dia, quando você não estiver meditando, quando não estiver nesse processo que eu falei de 10 minutinhos aí a cada 4 horas, que seja, por dia, de esvaziar a mente, você sempre que pensar no seu dia nisso, você não dá atenção. Você fala, tudo bem, eu sei que tá doendo, mas eu sei que vai passar e continua suas atividades ancorando a sua presença, tá bom? Outra dica que eu vou dar aqui, que é importante, que é muito bacana, é o Ho'oponopono, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Todo mundo que eu conheço mais intimamente e as pessoas que eu atendo, eu sempre falo do Ho'oponopono, porque ele é uma ótima ferramenta para você limpar a sua energia. Por quê? Lembra que eu falei que o sofrimento está atrelado ao nosso ego? Sim. Então vamos lá, eu vou explicar muito brevemente algo que eu também já expliquei em outros vídeos aqui. O Ho'oponopono, ele serve para limpar as nossas memórias de dor. Quando a gente tem uma situação ruim, de sofrimento, e trazendo o exemplo aqui para um rompimento amoroso, naquele momento em si, gente, isso é algo que vocês têm que abrir a cabeça para entender, tá? Abre a cabeça e abre o coração. Quando você tá naquele momento da dor em si, em específico, aquela situação em si não tá te doendo, porque isso não causa dor, tá? Isso não causa sofrimento. É um acontecimento e ponto. Só é o que é. O problema é que a gente, quando passa por uma situação dessa, as nossas memórias de dor, as nossas memórias de rompimento começam a atuar. Então, o que acontece? O nosso cérebro vê aquela situação, pronto, estou levando um pé na bunda. Ou pronto, estou dando um pé na bunda, estou rompendo, estou me afastando, estou me divorciando. O que o cérebro faz? Ele começa a buscar memórias atreladas àquilo, porque como é que eu vou lidar com isso? Ele vai buscar memórias disso. E aí, quando ele busca memórias boas, de repente de você saber que você não pode estapear a pessoa na cara, porque isso não vai ser legal. Então ele busca essas memórias de que você tem que manter o controle, mas ao mesmo tempo ele também traz memórias de que aquilo dói. Porque em algum momento da sua existência, seja nessa vida, ou seja em vidas passadas, caso você acredite nisso, caso isso faça sentido para você, você já sabe que você lidou mal com aquilo um dia, que aquilo te causou uma tristeza, que aquilo te causou um sofrimento, que você, poxa, teve dias ruins, que você passou fome de repente, né? No caso, por exemplo, antigamente, vamos supor as mulheres que dependiam exclusivamente do homem prover, se fosse abandonada pelo homem, podia passar fome, podia ficar desamparada, tá? Tô dando um exemplo. Então, o seu cérebro vai buscar memórias que estão no seu inconsciente. E elas podem vir memórias do DNA também, tá? Você pode trazer dores aí da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Pode, porque tá no seu DNA. E a gente carrega no DNA tudo que é legal, mas também carrega o que não é tão legal assim. Também carrega as memórias de dor, as memórias do nosso histórico, né? Da nossa ancestralidade. Então, olha quanta informação a gente carrega aí, positivas, mas também quanta informação de dor a gente carrega no nosso inconsciente e no nosso DNA. Então, quando a gente fala do Ho'oponopono, a gente vai simplesmente limpar todas essas memórias do nosso inconsciente para que a gente saiba lidar com aquela situação como se fosse nova e possa ressignificar aquilo, lidar com aquilo de uma maneira diferente do que a gente já fez no dia. E de maneira muito mais abundante, de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais consciente, que não está presa e nem escrava de modelos mentais, de dores e de pessimismos e de bloqueios, né? Então é assim que trabalha o Ho'oponopono, de maneira muito breve, muito rápida. Então o ideal é que, se você quiser dar uma pesquisada melhor no Ho'oponopono aí, eu indico, tá? Coloca aí no Google, eu vou escrever aqui embaixo Ho'oponopono para você saber como escreve. E você pesquisa para conhecer melhor, que foi um
psiquiatra havaiano que desenvolveu e ele curou uma ala inteira de um hospital psiquiátrico da polícia e tal, enfim. Você pesquisar aí melhor para você entender melhor se você quiser. Mas o Ho'oponopono é simplesmente você falar: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Você está falando isso com a divindade em você, tá? É um gatilho mental para que o seu cérebro comece a se limpar dessas memórias. Tem inclusive aqui no YouTube diversas orações do Ho'oponopono. Tem umas que duram 6, 7 minutos aí, que são muito gostosinhas, dá para você meditar ouvindo elas. Também vou colocar aqui no link para vocês clicarem lá e poderem conhecer a oração inteira. Mas é basicamente isso. E aí, se você quiser fazer isso com uma força bem forte, bem hard, para tratar mesmo e limpar mesmo essas memórias, eu indico que você faça por 21 dias, ininterruptamente, não pode parar. Se você pular um dia, você começa de novo, tá? Por 21 dias seguidos, de preferência no mesmo horário, de preferência ao acordar ou antes de dormir, mas se não for possível, faça na hora que der, não deixe de fazer. Então, por 21 dias, você vai fazer 108 repetições do Ho'oponopono, tá? Então, seria: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso é uma repetição. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. 2 repetições. E assim vai, até completar 108 repetições. Isso cria uma corrente energética muito forte de limpeza, tá? Aí você coloca, de preferência, a palavra relacionamento abençoado, já que a gente está falando de relacionamento. Então, relacionamento abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Tá? Faça isso que você vai ver uma diferença. Vai te ajudar a aliviar toda essa carga de dor, essa angústia, tá bom? Pra te ajudar a contar as 108 repetições, porque você vai se perder, né? Ainda mais que você tá entregue ali à meditação, tem no YouTube alguns vídeos que ele repete por 108 vezes, geralmente duram uns 16 minutos, de 15 a 20 minutos, 108 repetições. E aí você pode procurar no YouTube, é o Ho'oponopono 108 repetições, e aí você só coloca o relacionamento abençoado na frente e repete pelas 108 vezes, tá? Também tem aplicativos para celular que chama Japamala, que ele faz a contagem de 108. Cada vez que você repete, você clica ali no botãozinho do celular e aí ele vai contando. E tem os Japamalas, para quem conhece, que são aqueles colares, né? Colares de 108 contas, tem 56, tem 72, enfim, tem diversos tipos de Japamala. E aí tem o de 108, que você faz aí a contagem de uma Japamala inteira, ou de 54, também é muito comum Japamala de 54, você faz 2 contagens para contar 108 repetições, tá bom? Mas é importante que você faça isso com entrega, com consciência, que você veja o que você está fazendo, mesmo que você faça essa atividade enquanto você toma banho, enquanto faz outras atividades, porque às vezes a gente acaba fazendo isso, não tem problema, desde que você esteja consciente de que você está fazendo aquela meditação e se entregue a isso, tá? E aí você vai limpando. É normal que venha memórias, é normal que você sinta vontade de chorar, é normal que às vezes engasgue as palavras. Não tem problema. Persista e continue mesmo assim, ok? Então tá bom. Outra dica que eu trago para vocês aqui, que é bacana, é vocês fazerem uma listinha de coisas que vocês querem fazer, que vocês gostam de fazer e que vocês não faziam quando estavam junto com a pessoa, ou porque a pessoa não gostava, ou ela não gostava de sair, ou não gostava de ir ali, ou não... Enfim, coisas que você deixou de fazer por conta desse relacionamento. E aí você lista tudo que você quer fazer e coloca pelo menos 10 coisas que você vai fazer agora nessa nova situação. E aí você coloca um prazo para você fazer. E prazos perto, gente, porque tem que ser nesse período mesmo que você tá sem vontade de sair, sem vontade de fazer nada, tá? Que é para se obrigar realmente a fazer. Ah, então eu quero ir no cinema assistir tal filme, eu quero ir no parque, eu quero fazer uma viagem, eu quero jantar com tal pessoa, eu quero... E faça tudo isso, tá? Isso vai também te estimular a essa nova realidade, a ganhar uma consciência. E vai te criar um novo hábito, uma nova rotina, porque independente de você voltar ou não com essa pessoa, a sua vida não pode ficar esperando você voltar com ela ou aparecer uma outra pessoa. Você tem que ter o amor próprio para continuar vivendo e fazendo as suas atitudes, as suas atividades, mesmo que você não tenha vontade. Você tem que se obrigar a fazer tudo isso, não tem jeito, né? Tem que fazer.
Gente, outra coisa que é bastante importante a gente fazer é entender que você não precisa arrumar outra pessoa logo agora que você terminou. Embalar um relacionamento no outro enquanto você ainda tá sofrendo tem grandes chances de te trazer mais sofrimento e de iniciar um relacionamento tóxico, porque você tá numa energia de dor, de tristeza, né? Por mais que você tá tentando elevar sua vibração, todas essas dicas aqui são para elevar sua vibração. Só que nesse período você tá oscilando muito a vibração, você não tem como atrair alguma coisa que seja muito boa para você, né? A não ser que você já tenha conhecido essa pessoa numa outra situação e tudo mais. Mas de qualquer maneira você tá machucado, você tá angustiado, angustiada, você tá com raiva do mundo, você tá com raiva das mulheres ou com raiva dos homens. Porque a gente fica aquela revoltinha às vezes, né? Então não é o momento de você conhecer outra pessoa e colocar outra pessoa no meio da sua dor, né? Porque você vai acabar criando um rosco, um emaranhado maior ainda. Esse é o momento de você ficar sozinho, de você respeitar o seu tempo de dor, de você entender que durante um período, e não existe regra, tá? Mas que durante um período você ainda vai sentir vontade de chorar, vai sentir algumas tristezas. É normal, você ainda vai sentir, vai ter momentos que você vai estar super feliz, e de repente você para, vê alguma coisa que lembra a pessoa, vai dar vontade de chorar. É normal. Inclusive ai, gente, não. Aquela historinha que rola na internet, rola aí uma tirinha, né? Uma frase na internet, já vi várias vezes, que fala, ai, você percebe que está curado quando você consegue falar da pessoa ou da situação sem chorar. Gente, isso é a maior furada do mundo. O nosso cérebro é ligeiro demais. Ele cria mil e um mecanismos para burlar o sistema, entendeu? Ele cria mil maneiras de mascarar a dor. Ele cria mil maneiras de negar a dor. Então, essa história de que, eu não tô chorando, eu tô bem, é mentira. Pelo contrário, muitas vezes quando você não tá chorando é que você tá pior ainda, tá? Então não acredita nisso, certo? Não fica, tô curada, não tô chorando, não tô triste. Não, gente. O nosso cérebro é muito ligeiro em enganar, é muito ligeiro em criar máscaras e mecanismos. O nosso ego é muito ligeiro em criar máscaras e mecanismos pra fingir que não tá doendo e pra não doer. Porque aí a gente entra na negação, e a negação é pior ainda. Negar que não está doendo é pior ainda. Então, em nenhum momento negue. A partir do momento que você rompeu, aceite. Está doendo, mas eu vou ficar bem. Está doendo, mas a cada dia está doendo menos. Está doendo, mas eu estou lidando bem com isso. Fala isso pro seu inconsciente, fala, nós vamos lidar bem com isso. Não nega a dor, tá? Porque negar a dor só vai te prejudicar. Vai te causar um monte de bloqueio, vai te causar um monte de tristeza interna, vai te causar até depressão, se duvidar, você entendeu? Até crise de ansiedade, porque você tá negando uma coisa que tá ali. Não nega a dor, tá? E não acredita nessa história de que se não tô chorando é porque tá curado. Não existe isso. É a maior furada. Pelo amor de Deus. Outra coisa, gente. O vídeo já tá longuinho, né? Eu achei que fosse ficar mais curto, mas vamos lá. Não procura sarna pra se coçar, meu amor. Se você rompeu com a pessoa, não vai ficar stalkeando as redes sociais da pessoa. Não vai ficar perguntando dela pra todo mundo, querendo saber se ela tá bem, se ela tá mal, se tá saindo, se tá com alguém. Porque é furada também. Porque cada pessoa tem uma maneira de reagir. Às vezes a outra pessoa parece que tá bem, mas ela tá pior que você. Às vezes a outra pessoa tá até num outro relacionamento já. E aí, o problema é dela, porque vai arrumar pra cabeça dela, porque vai estar muito pior do que você. E outra coisa, querer saber como outra pessoa tá é coisa do ego. Se você querer saber, eu quero saber se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa, é uma coisa, porque você teve carinho por aquela pessoa, você tá preocupado com ela, quer que ela fique bem. Até aí é uma coisa. Agora também não usa isso como desculpinha pra ficar ali se coçando, né? Procurando sarna pra se coçar. Não. Fica na sua, respeita esse tempo. Se você não tiver vontade de falar com ela, de ver a cara dela, respeita isso, tá? Na hora certa que você precisar se reencontrar, você vai reencontrar. Mas não fica stalkeando, gente, porque isso aí não te leva a nada. Porque a gente vê as coisas com o nosso modelo mental. E o nosso modelo mental está condicionado a diversas limitações, a diversas questões, a diversos bloqueios. Então você vai ver uma coisa que não significa aquilo, mas você vai entender o que seu cérebro quer entender. Principalmente se tiver com a famosa dor de cotovelo, aí vai ficar com raiva, vai se machucar, vai estruturar. Não tem necessidade disso. Não faça isso com você mesmo.
faz uma faxina, uma higiene mental, evita ficar vendo esse tipo de coisa, sabe? Até o momento em que você estiver mais equilibrado, medita, esvazia sua mente, não fica procurando sanar para se coçar que não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, até vai te levar mais pro fundo do poço, e hoje você não precisa disso. Então, seja seu parceiro, se ajude, tá bom? Mais uma coisinha pra gente finalizar. Tem diversas coisas ainda que a gente pode falar, mas o vídeo já tá aí com 25 minutos, muita coisa, né? Então eu vou falar mais uma coisinha aqui, mais duas coisinhas, na verdade. Uma delas é: entenda que você não é vítima de nenhuma situação, tá? Eu vou deixar o vídeo Deixe Isso Ir que eu postei essa semana pra você ver se você não viu. Entenda que você não é vítima dessa situação. Entenda que de alguma maneira você atraiu isso para sua vida. Por mais que doa, por mais que pareça que você não tem culpa nenhuma. E eu brinco que toda vez que eu falo isso eu perco seguidor, mas eu vou continuar falando porque o meu propósito é trazer a cura, trazer a expansão da consciência e não tem outra maneira se não falar assim diretamente, né? Então você não é vítima. Você atraiu isso de alguma maneira, você atraiu essa dor, você atraiu essa situação. O lado bom disso é que se você atraiu, você pode não atrair mais futuramente. Mas para isso você precisa se curar e se cuidar das suas dores, olhar para você e parar de ficar projetando no outro as suas próprias dores e frustrações. Porque quando você projeta isso no outro, você colhe isso de volta. E você acaba atraindo sempre parceiros que te espelham. De uma maneira ou de outra, você atrai parceiros que te espelham. Então, se você não estiver curado, se você estiver machucado, ferido, egóico, estiver vendo no ego, estiver fazendo joguinho, estiver sem se levar a sério, você vai atrair tudo isso pra você, tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar nós mesmos, trabalhar a nossa energia. Então, entenda que o outro não é algoz, que ele é tão vítima quanto você ou tão algoz quanto você. Você escolhe o papel que você quer ter, mas o papel que você tiver, o outro tem também, tá certo? Entenda isso, que ambos têm culpa e que ambos têm responsabilidade sobre o que aconteceu, tá bom? E você entendendo isso, você vai começar a olhar para o outro de outra maneira. E quando você começa a olhar para o outro de outra maneira, você já começa a promover curas em si mesmo, tá? Então entenda isso. Mesmo que foi o outro que terminou, que te machucou, que te traiu, entenda que de alguma maneira você traiu essa situação para sua vida. E que tinha algo em você que precisa ser curado. Ainda tem algo em você que precisa ser curado. Que essa situação tá aí para te mostrar isso. Tá bom? Não significa que você tem que voltar com o outro, perdoar, isso é outra história, tá? Mas significa que você tem que entender que o outro é um reflexo de si, que poderia ser você e que não existe vítima. Tá? Você não é vítima e que não existe algoz, na verdade. Existe situações e é o que é, tá bom? Sei que é um assunto complexo, eu sei que eu perco seguidor quando eu falo isso, mas eu vou continuar falando porque é assim que vocês vão expandir, é assim que a gente consegue expandir, é assim que a gente consegue sair do ego, sair do sofrimento e alcançar um nível e uma felicidade muito maior, tá? Por último, o que eu queria dizer também é que a gente tem no Theta Healing uma técnica que a gente chama de divórcio energético, tá? Que é uma técnica que a gente limpa a energia entre os casais, pode ser também entre você e sua mãe, entre você e seu pai, etc. Mas quando a gente está falando de casal, a gente limpa essa energia entre os casais, limpa ganchos psíquicos, que é aquele pensamento que fica preso um no outro, etc, etc. Limpa toda essa energia e isso torna muito mais fácil um processo de divórcio ou até um processo de reconciliação, tá? Se você quiser saber sobre os meus atendimentos de Theta Healing, de cura quântica, que ajuda muito nesses processos, deixe o meu e-mail aqui. Você pode mandar um e-mail que eu te passo as informações sem compromisso nenhum, tá bom? Gente, é isso. Para você que está passando por essa situação, eu só posso te desejar muita força, te lembrar que você é um ser único, cheio de luz, cheio de vida, que você não precisa do outro para ser feliz, que você não precisa do outro para sobreviver, mas que essa dor que você está sentindo é normal, que ela vai diminuir, mas não procure motivos para sofrer. Busca seguir todas essas dicas, esvaziar sua mente, se distanciar do seu ego, que o processo vai ficar muito mais fácil. De qualquer maneira, isso não é do dia para o outro. Para superar isso, não é do dia para o outro. Leva tempo. Respeite seu tempo, respeite seu momento, respeite seus sentimentos. E segue firme, porque dias melhores, mais abundantes, mais alegres e mais cheios de amor virão. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fica por aqui comigo.